Você sabe como Getúlio Vargas influencia a sua vida diariamente? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Agora ofereço a minha morte, nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Esse foi um trecho da carta de suicídio de Getúlio Vargas, presidente brasileiro que esteve por mais tempo no poder. Ele chegou à presidência pelo golpe conhecido como Revolução de 1930, encerrando assim a chamada República Velha. A era Vargas ficou marcada pelo autoritarismo, pela censura, pela expansão do Estado e principalmente pelo trabalhismo. Não se sabe ao certo a verdadeira causa do seu suicídio, mas nos últimos anos de sua vida, sua imagem já não tinha o mesmo apelo popular. Ele já era visto, merecidamente, como autoritário e estava em guerra política com o jornalista Carlos Lacerda, fundador do jornal Tribuna da Imprensa. Enfim, não cabe aqui ficar entrando em muitos detalhes. Mas afinal, você sabe como esse sujeito impacta a sua vida? Getúlio Vargas estatizou setores basilares da economia ao criar algumas estatais. A mais famosa delas, é claro, a Petrobras. A empresa foi fundada em outubro de 1953, quando o presidente sancionou o projeto que estabelecia o monopólio do setor petrolífero no Brasil. Apoiada no famoso slogan "O petróleo é nosso", a campanha para estatizar o petróleo vinha ganhando força desde 1948. Em dezembro de 1951, Vargas enviou o projeto de criação da Petrobras ao Congresso. Originalmente, o projeto não previa o monopólio estatal do setor. Seria criada uma empresa de economia mista sob controle do governo federal e não teria restrições quanto à atuação de empresas privadas no setor, inclusive estrangeiras. Não demorou muito para que membros do Estado brasileiro enxergassem a oportunidade de engordar a máquina pública ainda mais. Se hoje você paga mensalmente uma fortuna no combustível, você deve culpar o senhor Eusébio Rocha, do PTB. Na época, ele apresentou um substitutivo que estabelecia o monopólio estatal, e assim surgiu a Petrobras, que a gente conhece. Uma empresa com péssima gestão que oferece um produto ruim e caro, típico de uma estatal. Na década de 70, o então presidente Geisel ainda criou um sistema de concessões, e em 1997 foi aberto o mercado de refino do petróleo. No entanto, não foi suficiente para criar um ambiente verdadeiramente competitivo e, no fim, não mudou muita coisa. Além das estatais, o trabalhismo também é uma herança muito negativa de Getúlio. Antes da era Vargas, o Estado já vinha intervindo nas relações entre patrão e funcionário no Brasil. No ano de 1907, foi instituída uma lei que regularizava a sindicalização de todas as profissões. Já em 1912, foi constituída a Confederação Brasileira do Trabalho. Ela foi uma liga de operários que reivindicava uma série de pseudodireitos para essa classe. Eram exigidos o descanso semanal, a jornada de 8 horas e também a construção de casas para operários. Além disso, pediam a indenização para acidentes de trabalho, contratos coletivos ao invés de contratos individuais e até mesmo a fixação de salário mínimo. Se antes de Getúlio já havia consideráveis interferências no mercado de trabalho, depois dele a bota do Estado ficou insuportável. Em 1930, logo quando Vargas tomou o poder, ele fundou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Em 1934, tornaram-se constitucionais o salário mínimo, a jornada de trabalho de 8 horas diárias e as férias remuneradas. Depois, em 1943, Getúlio assinou um decreto que sancionava a consolidação das leis do trabalho, conhecida como CLT. Esse documento reunia e unificava todas as leis trabalhistas que já existiam no Brasil para intervir nas relações voluntárias de trabalho. É evidente que todas essas regulações são contraproducentes. Não é necessário fazer um raciocínio muito complexo para refutar todo esse fascismo trabalhista. É impossível criar um salário mínimo sem desempregar milhares de indivíduos e gerar danos catastróficos à economia.
Pegando o cenário atual, imagine que o salário mínimo seja imediatamente dobrado. Logicamente, haverá uma tragédia socioeconômica. Primeiro, os funcionários da iniciativa privada que não forem produtivos o suficiente serão simplesmente demitidos. Segundo, para manter os funcionários públicos de baixo escalão, o governo emitirá mais papel-moeda, o que resultará em mais inflação posteriormente. Já as ditas férias remuneradas, o descanso semanal e o 13º salário seguem lógicas semelhantes. Veja bem, as pessoas são remuneradas pelas suas horas trabalhadas. Com essas regulações, no momento em que o empreendedor for contratar um novo funcionário, ele fará um cálculo simples e descontará essas horas que o empregado não trabalhará. Em outras palavras, os ganhos por hora trabalhada não são aumentados com essas políticas. Em uma sociedade libertária, não há direitos trabalhistas. O que existe é apenas o direito natural e o respeito à propriedade privada. Condições como férias e descanso semanal podem ser estabelecidos ou não em um contrato, dependendo da vontade do empregador e do empregado. Desde a sua criação, inúmeros artigos foram modificados, excluídos e incluídos na CLT. Na última Constituição, aquele papelzinho rabiscado cheio de regras de políticos, ocorreram mudanças trabalhistas relevantes, como o fim da estabilidade e a generalização do FGTS. Agora, todos os trabalhadores teriam seus salários descontados periodicamente para alimentar um fundo de garantia estatal. Além dessa, mais mudanças foram confirmadas em 1988, como a possibilidade de ampliação da jornada acima de 6 horas e da redução de salários por meio de negociação. Em 2011, no governo Dilma, a CLT sequestrou o trabalho à distância, impondo as mesmas restrições a esse tipo de trabalho. Bom, para aliviar um pouco a tortura que estão sendo essas informações, seguem alguns artigos mais bizarros ainda da nossa querida CLT. A regra do chão. O artigo 172 diz que os pisos dos locais de trabalho não deverão apresentar saliências nem depressões que prejudiquem a circulação de pessoas ou a movimentação de materiais. Pelo visto, pessoas não podem ser contratadas para trabalhar em praias, por exemplo. A regra do descanso do músico. O artigo 232 diz que é de 6 horas a duração de trabalho dos músicos em teatro. Toda vez que o trabalho contínuo em espetáculo ultrapassar de 6 horas, é imposto que o tempo de duração excedente será pago com um acréscimo de 25% sobre o salário da hora normal. Parece que, segundo os parasitas do Estado, quanto mais cansado estiver o músico, melhor lhe tocará. Mesmo com todas essas esquizofrenias estatais e autoritárias, ainda há quem diga que esse papel protege o trabalhador. Bom, não há qualquer problema em defender todas essas regulações trabalhistas, desde que elas atinjam apenas quem as quer. Para nós libertários, o problema está, evidentemente, na imposição dessas regras. E, aliás, será mesmo que essas centenas de regrinhas atendem da melhor forma possível todas as relações de trabalho no Brasil? Será mesmo que nenhum indivíduo é prejudicado com um monte de abobrinha contido nesse documento? Certamente, uma boa parcela da massa de desempregados que existe hoje no Brasil aceitaria trabalhar por menos de um salário mínimo. Talvez algumas pessoas prefiram ter um salário mensal maior em vez de receber 13º todo ano. Não é possível prever a vontade de todos os mais de 200 milhões de brasileiros. O conhecimento está espalhado e descentralizado na sociedade. A melhor forma de permitir o desenvolvimento socioeconômico e melhorar as condições de trabalho é deixando os próprios indivíduos decidirem por si mesmos. Dessa maneira, cada um poderia decidir seus direitos e deveres em contratos privados e voluntários. Evidentemente, os burocratas sabem que esse trabalhismo mais atrapalha que qualquer outra coisa. Lembre-se, o Estado não faz nada por você, apenas para ele mesmo. Ele é como uma máquina programada para crescer mais e mais. Durante muito tempo, o trabalhismo foi uma medida populista muito eficaz para ganhar votos. Assim, políticos como Getúlio e Lula ganharam toda a sua massa fanática de apoiadores. Criaram para si uma imagem de paz dos pobres. Era uma jogada de marketing genial, porém muito danosa. A notícia boa é que a CLT já não tem mais a mesma força de antes. Por muito tempo, ficou na mentalidade do brasileiro a necessidade quase que fisiológica de trabalhar
trabalhar com a carteira assinada. Felizmente, nos últimos anos está ocorrendo uma transição nas formas de trabalho. Grande parte da população percebeu os entraves que estão contidos na CLT, e isso está incomodando muita gente, principalmente os socialistas. A elite intelectual da esquerda chama esse fenômeno pejorativamente de uberização. Já existem muitos artigos e notícias envolvendo esse tema. Basta pesquisar pelo termo uberização em uma plataforma de busca, como DuckDuckGo ou Google, por exemplo, que você certamente encontrará alguns deles. Para a esquerda, o problema é um tanto quanto óbvio. Sem carteira assinada, como existirão sindicatos? Como voltará o imposto sindical? Vai existir um sindicato de entregadores ou um sindicato de motoristas de aplicativos? As evidências apontam que não. Toda essa estrutura sindical beneficia apenas os membros que comandam essas organizações e parte significativa dos trabalhadores já percebeu isso. Recentemente, até teve um pequeno grupo de entregadores que exigia as condições de trabalho de uma CLT, mas não passou disso. Foi apenas um pequeno ruído, como tem sido a voz da esquerda nos últimos anos. Aos poucos, estamos nos livrando do fantasma de Getúlio Vargas. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Pepe D'Ambrosio, revisado por JJ Liber e narrado por Baby Yoda. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!